quando a gente está no ambiente certo, com as pessoas certas, recebendo estímulo certo, também com ferramentas e uma liderança forte, dá samba. Acontece, o jogo vira. Então, a ordem trouxe todo esse aprendizado pra gente e eu até falei pro Joel, Joel, vai rolar um evento que eu vou explicar para as pessoas o que aconteceu, mas mais que isso, eu vou tirar aprendizado para os negócios. Na empresa não é diferente, tendo a liderança forte, tendo o ecossistema, tendo ferramentas e tendo foco, cara, a meta acontece. Como diz o Joel, dá samba. Bem-vindos ao podcast Liberdade Empresarial. Hoje, uma edição super especial, presencial aqui no Hub, com convidados mais que especiais. Cadê a galera de Araponga, gente? Aê! Muito bom! E hoje, nessa primeira edição especial presencial no Hub, vamos falar sobre o projeto A Ordem. A Ordem foi um projeto que foi idealizado pelo Joel J. O que aconteceu? Eu participo de um clube de negócios que chama Class Club, que é liderado pelo Caio Carneiro, o Joel J. e o Flávio Augusto, que é esse caderninho aqui. E no último encontro, o Joel viu que tinha algumas pessoas com muito sobrepeso. E o Joel tem um mantra, né, que é saúde, família, trabalho, não inverta a ordem. E ele viu que aquele sobrepeso todo era porque a pessoa estava com as coisas fora de ordem, né? Quem já me acompanha, quem faz o CIS, quem já fez processo individual, vê que a gente já cuida para deixar as coisas em ordem, mas nem todo empresário faz isso. E lá no Class Club são cerca de 250 empresários e ele viu que alguns estavam meio fora de ordem, mas especialmente um que foi o João. O João é o João do iFood, vou trazer ele para Arapongas, já está marcado, 28 de junho, ele estará conosco aqui em Arapongas, porque ele é uma pessoa muito aberta, muito disponível, extremamente carismático e servidor. Então ele vem para servir, ele vem para entregar muito conteúdo pra gente. Ele é especialista em iFood. E ele falou, por que eu sou especialista? Porque eu consumo pra caramba. Ele tava com sobrepeso absurdo, eu entrevistei ele já no podcast, e ele tava com sobrepeso absurdo, tanto que o Joel J. olhou pra ele e falou, preciso ajudar esse cara. Eu preciso fazer alguma coisa por esse cara, porque ele tá deixando muito na mesa por conta da saúde. E olhando para aquilo, num treino que a gente fez lá na Ironberg, antes de começar o encontro presencial da mentoria, do Class, ele fez um treinão, puxou esse treino, e ali ele teve uma ideia. E o que foi essa ideia? Fazer um projeto onde os 12 empresários, onde ele escolheria 12 empresários para participar de um projeto de saúde por 30 dias. E ali ele só jogou a ideia no ar e começou a garimpar parceiros, começou a usar os contatos que ele tem, fulano, tal coisa, tive uma ideia. E nesse apanhar de ideias, nasceu o projeto A Ordem. E eu fui uma das 12 convidadas. E a hora que a moça me chamou, a Larissa, ela falou, Carol, a tua última vaga é tua. Eu falei, Lari, eu treino, eu me cuido, tal, tô com a vida mais ou menos em ordem, tal. Certeza que é pra eu ir? Carol, certeza. Beleza. Eu falei pra eles, quando o foguete é pra lua, você não escolhe o assento. Só vai. Pega e vai. Daí, quando é que começa, Lari? Não sei. Lari, como é que vai ser? Não sei. E ficou assim uns 20 dias. Não sei. Ela não tinha nada de informação. Mas eu tava dentro. Pra onde vai o ônibus? Não sei, mas tô dentro. E só vai, confia. Deu numa quinta-feira, eles fizeram uma reunião. Reunião tal dos 12 participantes. E daí eles falaram, segunda-feira a gente começa, galera. De quinta pra segunda. Zeca, tal coisa, apartamento, vai com carro, vai de como que vai, e onde é que vai ficar, aquela coisa toda, foi, 2 dias para resolver. Fui. Cheguei lá, dos 12, só eu que fazia academia. Dos 12, só eu que já tinha ido no dermatologista. Dos 12, só eu que, conseguia colocar ordem na vida. Eu falei, gente, por que eu tô aqui? E eu falei, confia, né? Alguma coisa tem. E nem eles sabiam porque os 12 foram escolhidos. Os mais obesos, sedentários, ok. Mas tinha gente lá que não sabia também por que estava lá. E eu era uma dessas que não sabia por que estava lá. Beleza, o que envolveu o projeto? Treino, todo dia, na maior academia do Brasil, que é a Ironberg. Vocês viram? É fantástica a academia, enorme. É um influencer, um blogueiro, um empresário famoso para cada máquina ali. Encontrei lá com o Paulo Vieira, com o Guto Galamba, com a Camila Vieira, com a Júlia Vieira. Quem mais? Tem o Thiago Fonseca, que é um youtuber muito famoso. Enfim, e vamos. E cada dia que eu passava ali nas máquinas, mais gente. Falei, gente, esse lugar aqui é um clube de negócios, não é nem academia. O negócio é diferente. E aquele povo forte, musculoso, tá? Falei, vamos lá. Fé, continua. Então, todo dia treino.
Esse era o desafio. Todo dia também a gente sendo acompanhado por nutricionista, por personal, tudo fazendo parte do projeto. Depois o Joel chegou um dia lá, suplementação também pela Soldier. Aí o Joel chegou um dia e falou, gente, eu tava no banho e tive uma ideia. Eu falei, gente, quando o Joel tem ideia, vem upgrade. Daí, tive uma ideia. E ele já tinha ligado para um monte de gente, isso entre as 8 e as 10 da manhã, já tinha ligado para um monte de gente e colocou mais gente no projeto. Quem? Harmonização facial, cabeleireiro, a Leila Ama, que faz a identidade visual, comunicação visual, roupa, né, estilo, moda. E foi trazendo, e foi trazendo, e foi trazendo gente, até dentista a gente passou. Empresários desse ecossistema que é o Class Club. Por quê? Eles foram abraçando a ideia, eles foram comprando a ideia, e a gente foi sendo beneficiado. Fala assim, foram 30 dias de mimo, spa, muito cuidado, de toda a ordem. Cortou o cabelo, foi lá. Fez a unha, foi lá. Esteticista, lá. Harmonização facial, dentista, lá. Tudo vocês imaginarem. Quanto que a gente gastou? Nada. Simplesmente estava no lugar certo, com as pessoas certas e tive o acesso. Já vai pegando os códigos, né? Vai pegando os códigos. A gente teve acesso porque estava no lugar certo. E isso foi muito poderoso. E chegou um momento que a gente falou, gente, mas não tem que pagar mesmo, porque a gente sabe que, uma harmonização facial é cara. Os caras são um dos maiores especialistas do Brasil, dentista e assim vão, né? A gente sabe que é caro. Não, tá pago. Tá pago. E a gente foi sendo mimado dia após dia com tudo pago. Falei, gente, assim, como é que volta para a vida real depois, né? Segunda-feira vai ser como? Né? Porque a gente tem os boletos e lá não tem os boletos. Lá o Joel tá bancando. A gente até brincou que lançou o J-Coin, que é a moedinha do Joel J, pago pelo Joel J. Na verdade, patrocínio, é permuta. É um ecossistema que cresce por estar junto, cresce por estar unido. E isso ensina muito pra gente. Daí, resumindo, na quarta-feira teve um encerramento, né, desses 30 dias. A gente fez lá uma cerimônia, né, fez todo um reconhecimento. Eu perdi 7 quilos de gordura. Teve pessoas que teve de 12, 18, 15 e assim vamos. E eu era uma pessoa que eu sempre falava, tenho muita dificuldade para emagrecer. Mas alguém tem, meninas e meninos? Essa é a narrativa que a gente usa. Eu tenho muita dificuldade para emagrecer, eu não consigo. Né? Eu treino e não vai. Eu entendi o porquê. Né? Aí ali conversando com a personal que me acompanhava e acompanhava as meninas era a Grace. Alguém viu a Grace, gente? Uma mulher que tem uma bunda desse tamanho. Uma linda, uma querida. E a Grace, ela foi atleta de halterofilismo, halterofilismo, né? Fisiculturismo. De fisiculturismo por 7 anos. Então ela conhece o detalhe do detalhe do detalhe e ainda é nutricionista. Então ela conhece o jogo por trás do jogo, do processo de emagrecimento. Ela conhece o jogo por trás do jogo para hipertrofia e ganho de massa magra. E ela passou muito pra gente. Cada aula ali, cada treino era uma mentoria sobre alimentação. E detalhes que às vezes a gente ignora. Come o que primeiro? Primeiro proteína, primeiro a salada, depois o carboidrato, depois o açúcar. Não, nem come isso. E isso faz toda a diferença. A quantidade, o peso, aquelas coisas que às vezes o nutricionista manda fazer, a gente não entende o porquê, ela explicou o porquê das coisas. Então, o que isso mostra pra gente? Quando a gente está perto de especialista, o nosso resultado aumenta. E às vezes a gente até acha que está fazendo tudo certo, mas está fazendo sem o jogo por trás do jogo. Está fazendo sem a manha, sem o detalhe. Porque informação por informação, a gente concorda que tem no Google, tem no ChatGPT, tem no YouTube. A gente está num mundo que tem mais acesso à informação do que nunca. Mas o detalhe do detalhe. É só quem passou pelo caminho que sabe. Então, isso traz muito ganho. Por que eu consegui perder em 30 dias os 7 quilos que eu não consegui nos últimos 15 anos? Detalhe do detalhe. Porque treinar eu já treinava. Eu já tentava controlar a alimentação. Mas estava controlando errado. Estava treinando errado. Com o foco e o direcionamento errado. Então, isso mostrou muito. E isso serve total para qualquer outro aspecto da nossa vida. Às vezes a gente acha que está se esforçando num caminho certo, a hora que vai ver, não está dando em nada. Por quê? Porque às vezes eu estou só com a informação rasa. Eu não tenho a profundidade e o detalhe da informação. E isso muda o jogo. Daí, que mais? O peso foi um fator. Esse foco, essa intensidade toda também ajuda a ter resultado. Né? Então, eu separei assim 4 pontos principais que eu vejo que foram determinantes para que o projeto acontecesse. E a gente vai linkar isso com o negócio. Primeiro ponto, liderança. A gente tinha uma liderança forte que era do Joel. Ele estava lá presente, ele estava lá orientando, mostrando a visão, mostrando o caminho, ele estava lá inspirando a gente. A gente está num grupo até hoje, ele vai estender por mais 48 dias esse projeto para a gente continuar focadinho,
fazendo o que tem que ser feito, mas tem uma liderança forte, uma liderança posicionada. E isso já pode levar para a empresa. Porque se a liderança não está posicionada, se a liderança não está forte, e ele deu um comando, se vocês olharem na rede social lá da A Ordem, primeiro dia ele falou, é só obedecer que vai dar certo. Ele foi muito categórico, obedece que vai dar certo, não tem como dar errado. E deu certo. Então a gente foi muito disciplinado ao comando dele, mas precisou de um líder posicionado. Isso na empresa faz total diferença. Muitas vezes o líder é fraco, é mole, é medroso, não está preparado, não está dando a cara a tapa. Ele deu a cara a tapa, gente, não só pra gente, pro Brasil. Ele deu a cara a tapa, pegou 12 improváveis, gordinhos, sedentários, 11. Eu não tava. E, cara, ele deu a cara a tapa pros patrocinadores, pros apoiadores, pra audiência dele. E ele comprou a briga. E assim, cara, a gente estava lá por ele e ele por nós. E teve uma semana que ele estava, acho que com conjuntivite, ele não foi pra academia, mas ele estava lá, galera, vamos, assim, mandava áudio, mandava vídeo. Posicionamento da liderança. E isso muda muito dentro das empresas. E lá não foi diferente. Então, quando a liderança é forte, é posicionada, aponta a direção, aponta a visão e conduz, o resultado aparece. Tá fazendo link para a empresa já? Total. Tinha dias que ele treinava com a gente, tinha dias que ele dava o comando, mas a gente estava o tempo todo lá. Então, esse é o primeiro ponto. A liderança, o poder da liderança. Segundo ponto, o poder do ambiente. Então, eu saí de Arapongas, fui para São Paulo para ficar 30 dias imersa lá, não voltei. Eu fui uma das únicas que ficou de fora o tempo todo lá. Não, foi a única. E tinha gente de Maringá, mas ele voltava toda semana. Tinha outro lá de cidade que tem perto da Sorocaba, ia de carro todo dia, tranquilo. Santos, de carro, sobe e desce todo dia. Mas que ficou lá, fora, distante, 30 dias, fui eu. Poder do ambiente. O ambiente estimula, o ambiente pode jogar para baixo. O ambiente pode te sabotar, o ambiente pode te fortalecer. Teve dias que eu estava lá cansada, estava já o dia inteiro para cima e para baixo, falei, hoje eu não vou treinar não. Aí uma colega postou que estava na academia 9h30 da noite. Eu falei, puta vida, também vou. Desci para a academia do prédio, fiz lá a esteira, com rampa inclinada de não sei quantos por cento, meia hora de esteira. Poder do ambiente, poder da conexão, poder da influência. Quando a gente está num ecossistema, num ambiente que estimula, que te faz melhor, a gente se torna melhor também. Aí você pode olhar para a tua empresa, para as suas áreas da vida, o que é que está ruim, capenga, xoxo. Olha para o teu ambiente em relação a esse aspecto da vida. E às vezes é isso que te falta. Estímulos positivos para te puxar para cima. Se você olhar para a tua vida financeira, a média das pessoas é parecida. Se você olhar para a tua vida empresarial, a média das pessoas é parecido. Se você olhar para teu relacionamento conjugal, relação com os filhos, você vai ver que é parecido. A não ser que você seja aquela pessoa que tem uma força muito grande e você rompe com o meio. Mas geralmente o meio tenta equalizar a tua força, o teu foco. Ou às vezes você está lá focadinho em fazer a dieta, treinar bonitinho, e a família está fazendo o quê? Churrasco, macarronada, pudim, maionese, aquela coisa toda. O ambiente puxa, você vai comer? Claro que vai comer. Aí quem tem a avó já fala, ai filha, só hoje, fiz com tanto carinho, né? Assim, porque o ambiente estimula, o ambiente puxa. E às vezes a gente quer algo que o ambiente não está proporcionando, não tem ali. Então, olha o poder do ambiente. Por que a gente sustentou tanto tempo e com a ração regrada, né, com a alimentação tão resumida, né, tão limitada? Porque a gente estava junto. A gente estava num ambiente ali, ó, um torcendo pelo outro. Um falou, ó, vamos, já treinou hoje? Vamos lá, aumenta o peso aí, puxa lá. Vamos lá. Quantos dias eu estava lá no procedimento? Ô, fulana, teu horário era aqui, você não tá chegando? Como é que tá? Ah, Carol, tô na estrada, segura aí. Ô, Carol, vou atrasar um pouquinho. Por quê? Um preocupado com o outro. Então, quando a gente está num ecossistema, num ambiente saudável, num ambiente alinhado, todo mundo cresce. Todo mundo cresce. Aí, às vezes, a gente não avança, por quê? Porque o ambiente não te valoriza, não te honra, não te ajuda. Na verdade, muitas vezes só atrapalha. Então, o ecossistema tem algo muito poderoso, que a gente tem que abrir os olhos para isso, porque isso faz toda a diferença. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E a gente tem que aprender a blindar isso também. Né? Às vezes, a gente não pode deixar de conviver com determinadas pessoas, mas eu posso gerenciar. Eu posso já ficar alerta, porque eu sei que aqui tem buraco, eu sei que aqui tem risco. Porque às vezes a zona de risco, gente, é nosso amigo, nossa avó, nossa mãe, nosso irmão. E a gente não pode deixar de conviver, mas a gente tem que ficar, esperto. Eu sei que mamãe faz isso, aquilo no domingo, então eu me blindo.
Toma um whey antes de ir para casa da mãe. Te vira. Né? Ou leva batata doce, crispe ali. Faz a estratégia, gente. A gente tem que bolar estratégias para não ficar caindo no buraco dos outros. Porque o que o outro quer não necessariamente é aquilo que você quer. Então, poder da liderança, poder do ambiente. Terceiro ponto para atingir todo o resultado que a gente conseguiu. Ferramentas certas. Gente, a academia lá é extraordinária. A gente teve acesso aos melhores personagens, aos melhores nutricionistas, melhores médicos, nutrólogos, esteticista, dentista, tudo do melhor. Ferramenta. Ferramenta. Já tentaram trabalhar com computador travando, gente? É desesperador. Da mesma forma, fazer academia com equipamento ruim ou fazer o trabalho com gente ruim. A ferramenta não ajuda. E quando não ajuda, cara, o trabalho é em vão. A gente se esforça, se esforça, se esforça e não vai. Então, o que ajuda muito a ter resultado é ter ferramenta certa também. E isso no negócio, total também. Desde computador, cadeira, até estrutura física, como também ferramentas cognitivas, emocionais, técnicas. Às vezes a gente quer demitir alguém, não tem ferramenta para mensurar se a pessoa acerta ou não para demitir, não é? Eu quero contratar, não tenho ferramenta para saber se a pessoa é adequada ou não para aquela cadeira. E às vezes a gente fica o quê? Sem ferramentas. Ferramentas é importante? Muito. É para perda de peso, emagrecimento? É para erguer uma obra? Também é para a gestão e liderança de uma empresa. Também é para aumentar a lucratividade do negócio. Também é para a expansão do negócio. Então, as ferramentas a gente não pode ignorar. E, às vezes, eu vejo muito empresários querendo, vamos dizer assim, construir um prédio com ferramenta de cabana de palha. Não vai sair. Você vai se matar, vai cansar e não vai sair. E se sair, o primeiro vento derruba. Né? Os 3 porquinhos na veia, gente. Já pega né? A inspiração dos 3 porquinhos ensina muito. Saiu casa? Saiu. Mas derruba. Não é sólido, não é sustentado. Então, as ferramentas vão dar para a gente muita condição de chegar no resultado esperado. E uma coisa que até está no livro, isso é spoiler, né? Muitas vezes não sabe nem para onde está indo. Não sabe qual ferramenta usar porque não sabe onde é que vai chegar. Vamos combinar? Tem que ter, gente. Se eu falo assim, ó, vou para Filipinas, canoa resolve? Uma bicicleta resolve? Cadê Japa? Quero ir para Filipinas, bicicleta resolve, Japa? Puta, não chega, gente. Não importa a minha boa intenção, não vou chegar. Ah, não, quero ir para Sabáudia. Bicicleta resolve? Vai lá na Japa Bike, compra uma bicicleta e vai para Sabáudia. Canoa resolve para Sabáudia, gente? Não resolve, não tem nem barco, não tem nem rio. Então, se eu não sei para onde eu vou, eu não sei escolher a ferramenta. Tem que ter coerência, tem que ter congruência. Qual é o objetivo? Qual é a meta? Qual é o destino? Qual é o resultado? Se isso não está claro, você nunca vai poder sacar a ferramenta certa. Ah, e quantos quilos se eu quero perder? Se é 1, é um nível de esforço. Se é 20, é outro nível de esforço. Ah, se eu quero só emagrecer para caber no vestido, para caber na roupa, é um esforço. Agora, se eu quero competir, fisiculturismo, é outro nível de esforço. Entendeu, gente, a diferença? Quem não tem meta, quem não tem visão, não chega em lugar nenhum. E o teu esforço não vai resolver nada, porque você não vai chegar em lugar nenhum. Primeiro ponto, visão. Objetivo claro, meta clara. Sem isso, está perdendo tempo. E lá todos tínhamos objetivos claros, visão. Quem não tinha, o Joel deu, liderança. Galera, a gente vai fazer o encerramento daqui a 30 dias, assim, 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 no palco. Ele deu a visão, ele desenhou pra gente. Vocês vão subir todo bonitão, todo bonitona, vão subir nas trincas, tudo arrumadinho, lindo, cheiroso. Ele deu a visão pra gente. Pra quem não tinha, ele deu a visão. O papel do líder. Ele deu a visão. Ele falou que ia ter palco, que ia ter fotógrafo, que ia ter cerimônia, que ia ter não sei o quê. Ele deu a visão. O líder tem que comunicar a visão. E ele deu o que também? Ferramentas. E ele deu o que também? Ambiente. Uma empresa é exatamente a mesma coisa. Você dá a visão, lidera, dá ferramentas e dá o ambiente. Quantas pessoas querem atingir resultados na empresa com um ambiente tóxico, com um ambiente nocivo, com um ambiente permissivo demais, ou até mesmo mão de ferro demais? É um ambiente adequado? É possível ter colaboração no ambiente desse? Não, filho, é cobra dando rasteira em cobra, não tem como ter resultado. Ou às vezes a pessoa quer resultado, mas não dá ferramenta. Vamos, meu filho, entrega, produz. Filho, a máquina está quebrada. Vamos, produz! Mas não tem dinheiro para manutenção da máquina. Não fizeram manutenção preventiva. Não tem um técnico para arrumar esse negócio. Mas produz! Como é que vai produzir?
Aí a tendência é falar o quê? Tu é um preguiçoso, você não faz nada direito. Mas você deu condições, deu ferramentas, deu um ambiente. Às vezes tem gente que não consegue nem falar com o gestor que a máquina está quebrada. Ele tenta fazer gambiarra ali da melhor forma possível para não apanhar, para não ser mandado embora. Porque às vezes ele não tem a liberdade de falar, ô, chefe, quebrou aqui. Tá perigoso isso aqui. Se eu continuar perigoso, alguém se machucar. Tem gente que não tem essa liberdade de acesso. O ambiente é tóxico. O ambiente é nocivo. O ambiente não permite crescimento. Não vai produzir, não vai chegar no resultado. E aí, a gente vem... Quarto ponto, liderança, ambiente, ferramentas certas. O quarto ponto, foco. Precisamos focar, gente. A gente precisou ficar focadinho ali. E o comando foi claro no primeiro dia. O Joel falou, é só obedecer que vai dar samba, vai dar certo. Obedece a ordem. Porque ele é atleta, ele já foi treinador. Tinha lá treinador, um para cada um. Tinha dias que a gente tinha até 2, 3 treinadores em cima. Vai, obedece. Obedece o comando. Alguém conhece e sabe o que tem que ser feito. Obedece. E a gente foi focadinho, obedecendo todo dia. Faltava alguém, cadê fulano? O Joel ligava na hora. Ô fulano, estamos aqui treinando, cadê você? É 8 horas hoje, 8h01 você está atrasado. E 8 horas estava todo mundo lá. Focadinho, fazendo o que tem que ser feito. Todo dia, foto do prato no grupo, focadinho. Aí os especialistas, isso aqui não, isso aqui tira, isso aqui coloca mais... Diminui o pão, diminui o carboidrato, aumenta a proteína. Especialista orientando, não é dando bucha. Vale para liderança. Porque às vezes a pessoa tá cheia de boa intenção. Quantas vezes postei um prato lá, Carol, não come isso aqui não, pega isso aqui. É diferente de falar, você tá louca que você vai comer essa porcaria aqui? Não, ele não fala isso. Isso aqui diminui, esse aqui aumenta. Orientação. Isso gera resultado nas empresas. Então, toda essa questão do foco foi sendo orientado pela liderança, foi sendo conduzido pela liderança. E por que o projeto funcionou, gente? Porque tinha liderança, porque tinha ambiente, porque tinha ferramentas e porque tinha foco. Tudo isso fez a gente convergir para o mesmo objetivo. Todos saíram de lá com resultados incríveis. Tinha pessoa, gente, vocês têm uma noção, que nunca tinha entrado numa academia. Ela era o hater da academia. Ela tirava sarro da academia. Ela fazia assim, que esse negócio besta aí de ficar puxando ferro que nem tonto, ficar andando sem sair do lugar na esteira. Ela fazia esse tipo de piada. E ela entrou a primeira vez lá, ela não sabia nem sentar nos equipamentos. E ela estava com 40% de gordura. A massa magra que o médico falou para ela, não sei como é que você está em pé, porque você não tem músculo. Quem é profissional da saúde sabe o que isso significa, né, Márcia? Ela não tinha músculo. E ela é magra. Olhando assim, é magra. Ela é magra. Mas ela tinha muita gordura, zero força física, disposição zero, e tinha invertido a ordem. Aí ela, nesse período, ela perdeu 5 quilos e ganhou 2 de massa magra. É coisa pra caramba. Disciplina, foco, foco, foco. Mas ela é daquelas pessoas que estava o pai internado com câncer. Ela estava indo e voltando de, acho que é São Bernardo do Campo, uma coisa assim, a cidade vizinha ali, 1h30 mais ou menos. Ela ia e voltava, ela precisou ficar com o pai na UTI nesse período, precisou fazer uma série de situações lá para cuidar do pai, e ela não furou nenhum dia de treino. Nenhum. Nem que fosse meia-noite, que a Ironberg é 24 horas. Nem que fosse meia-noite, a Cíntia estava lá treinando. Gente, tô aqui, meia-noite 10, meia-noite e meia. Mas ela ia todo dia, foco. Porque a hora que ela viu a situação que estava a saúde dela, ela olhou para os 2 filhos. Novos. Ela falou, esses filhos não vão ter mãe por muito tempo. Se eu não cuidar da minha saúde, elas não vão ter mãe por muito tempo. Precisou colocar as coisas em ordem. Saúde, família, trabalho. E antes era só trabalho, só trabalho, só trabalho. Então ela ensinou muito, fiz um podcast com ela também, logo a gente lança, ela e o Denis, que eles trabalham com investimento imobiliário nos Estados Unidos. Então foi um podcast bem bacana, que a gente falou sobre saúde, mas também falou sobre investimento imobiliário. E aí ela saiu transformada, apaixonada pelo treino, pela saúde, pelo corpo, autoestima, foi lá em cima, que não tem nem o que falar. E é uma pessoa que ensinou muito pra gente. Então, tudo isso mostra o quê, gente? Que quando a gente está no ambiente certo, com as pessoas certas, recebendo estímulo certo, no CIS a gente vê muito isso, né? Mas também com ferramentas e uma liderança forte, dá samba, acontece, o jogo vira. Então, a ordem trouxe todo esse aprendizado pra gente, e eu até falei pro Joel, Joel, vai rolar um evento
que eu vou explicar para as pessoas o que aconteceu, mas mais que isso, eu vou tirar aprendizado para os negócios. Porque na empresa não é diferente. Na empresa não é diferente. Tendo a liderança forte, tendo o ecossistema, tendo ferramentas e tendo foco, cara, a meta acontece. Como diz o Joel, dá samba. Vai dar. É uma questão de colocar o foco na coisa certa. E muitas vezes a gente acaba justificando demais e fazendo de menos. Contando muita historinha, meu metabolismo, que eu não tenho tempo, que tem muito trabalho, e aquilo que era para ser feito não é feito. A gente simplesmente burla o sistema. Só que o que é o problema? O culpado é quem vai pagar o preço é quem? Nós mesmos. Que a conta vai chegar. A questão é quando. E o tamanho do boleto. Que a conta vai chegar. E uma coisa para encerrar, já pode ir para perguntas, uma coisa que ele falou e marcou muito. Anotem essa frase. Quem tem saúde tem muitos sonhos. Quem não tem saúde só tem um sonho. Que é ter saúde. Então, enquanto a gente tem saúde, a gente está sonhando, né? É a casa, é o carro, é a viagem, é o lucro, é a empresa crescendo. Show! Quem não tem saúde, o sonho é um só. O único desejo do fundo do coração é ter saúde. Então, encerro com essa mensagem para vocês e vou abrir para perguntas. Para quem tiver perguntas sobre qualquer aspecto do que rolou nos 30 dias, a gente deixa aberto. Você falou da liderança e como que foi ficar sob a liderança do Jota e o que a gente pode pegar de você hoje também como uma líder para nós, né? Porque, na verdade, você também trouxe, né, eu anotei todas as chaves aqui de acesso, né, muito importante, mas para a gente saber também assim, como que a gente pode colocar isso dentro da nossa empresa, dentro do nosso Meet que a gente tem. Show, ótima pergunta. O que eu vi no Joel? Muita congruência. Para mim, um líder tem que ser congruente. Ele fala o que vive e vive o que fala, e faz. Então, essa congruência que ele tem, que ele comunica, isso gera muita credibilidade. E quando as pessoas têm credibilidade, a gente consegue mobilizar muita coisa. Foi o que ele fez. Tive uma ideia. Fala com A, fala com B, fala com C, coisa aconteceu. Ele não precisou ficar implorando e nem, vamos dizer assim, se desgastando com as pessoas. Ele mostrou a visão, mostrou a ideia, mostrou o projeto, usou a credibilidade e a autoridade que ele tem, e bora, pluga a galera para fazer aquilo acontecer. Numa empresa é parecido. Se a gente tem a visão clara e tem credibilidade, as pessoas vão comprar briga com você, elas vão junto. Cara, é isso aqui. A gente quer ir para lá e quer chegar nesse resultado e vai repercutir de tal forma. Tá comigo? Tô contigo. O que eu falei, eu fui para lá sem saber o que ia acontecer. Eu fui convidada sem ter nem contexto para fazer parte daquele grupo. Falei, cara, eu confio. Se me chamou, tem algo aí. Eu só tenho a ganhar, bora. Pela credibilidade. O que ia ser? Que hora? Onde é que... Não sei. Quando a gente tem credibilidade, a pessoa não fica perguntando muito. Ela só pega e vai. Por quê? Porque ela abraça a causa contigo. E liderança é muito sobre abraçar a causa contigo. Isso ensina muito sobre liderança. Outra coisa que eu vi o Joel fazer muito, ser disponível. Aberto. Disponível, aberto. Teve um dia que... Alguém viu o vídeo da academia que eu levei a bronca da personal porque eu sumi? Tava lá treinando, falei, gente, eu preciso falar com o Joel. Eu preciso falar com o Joel. Por quê? Eu tava com uma ideia na cabeça que eu precisava falar com o Joel. O sim ou não viria de uma visão que eu sei que ele tem. O Joel inaugurou recente um espaço como esse lá. Lá em Alphaville tem milhões de espaços como esse. Aqui nós só temos esse. Que é o quê? Espaço de evento corporativo, espaço para palestra, para coquetel, lançamento, essas coisas todas. Aí eu falei, Joel, qual que é a visão para esse teu negócio? E eu agachei na cadeira de flexão dele lá e fica conversando, né? Pouca pessoa me procurando. Aí ele falou, falei, porque o negócio por si só não é o que vai te dar dinheiro. Para ele. Ele não é isso que vai te dar dinheiro. Não, porque ali é um ponto de encontro. Ali é um hub. Ei, eu tenho um hub. Eu tenho um hub. Na hora, eu tenho um hub. É o próprio hub que eu tenho. E aí ele falou, não, Carol, você junta a tua turma lá. É o que eu tô fazendo aqui agora. Veio daquela bronca lá daquele dia. Junta a tua turma lá, junta a galera, reúne a galera, conversa, traz conteúdo, compartilha, faz um clubinho e faz ali o teu ecossistema. Então ele plugou ali. Aí ele é disponível também por quê? Porque ele estava lá treinando com a galera, como qualquer outra pessoa. Ele foi disponível para uma conversa, foi disponível para me dar ideias e responder as minhas questões. E também foi disponível para fazer isso aqui acontecer. Na hora que eu levantei da mesa flexora, eu fui falar com ele. Outro assunto que está aqui, o cria, que eu vou falar depois o detalhe da história. Mas a disponibilidade dele
ajuda muito as pessoas. E um líder tem que ter isso. A gente não pode ficar criando barreiras para falar, para ser acessível, para se sentir importante. Nada disso, né, Roberto? É assim, Carol, manda um WhatsApp, não sei o quê. Vamos, desenrola, faz acontecer. Essa disponibilidade pode ser, tipo assim, a resposta da vida daquela outra pessoa. Então, essa disponibilidade deixa a gente muito mais, credibilidade muito maior também. Por quê? Cara, não custa nada. Não custa nada dar uma resposta, dar uma mão, dar uma ideia, conectar com outra pessoa e vamos, tá? Então, isso eu vejo que o maior aprendizado, ter essas questões que ele vive, é muito congruente isso. E ele conta muito isso e a ordem foi exatamente isso. Ele plugou pessoas por estar disponível, por estar querendo realmente ajudar. E tá ali vivendo o que acredita e acreditar no que vive. Carol, desses 4 tópicos que você nos trouxe, eu acho que a ambiência, talvez ele seja determinante até para eu executar uma boa liderança, ter o foco. E para nós aqui, acho que todos que estamos aqui hoje, você já nos ajudou em algum momento da vida a virarmos chaves. E quando a gente olha para pessoas como Flávio Augusto, o Caio e o Joel, muitas vezes eu me pergunto, as chaves que esses caras viraram para estar onde estão hoje. E você sendo a pessoa que já nos ajudou, quais foram as chaves que viraram para você, estando em um novo ambiente, com pessoas com resultados maiores daqueles que você já tinha até mesmo alcançado? Quais foram essas chaves e o que muitas vezes nós precisamos ainda acionar em nós para passar para o próximo nível? Show. Perfeita a pergunta, gente. Forte. O ambiente. A resposta está na pergunta. É o ambiente. Por que a gente fala português? Porque o nosso ambiente fala português, crescemos no ambiente falando português, a gente cresceu assim. Pô, se eu tivesse nascido na Índia, eu ia falar o quê? Outra língua. Nem sei o que eu falo lá, hindu? Inglês? Enfim, porque o ambiente forja a gente, o ambiente molda a gente. Só que quando a gente é criança, a gente não tem essa consciência, a gente só recebe, é herança. A gente vai recebendo e tal. E se é bom ou ruim, depois a gente descobre. Aí, dentro de um ambiente que não te estimula a trazer novos níveis de consciência, o que você vai continuar fazendo? Repetindo a tua história. Repetindo a história dos seus pais, repetindo a história dos seus avós. Sem nem saber. Quem passou pelo CIS aí, gente? Não começou a ver coisa diferente depois? Começa a ver. Por quê? Porque você quebrou aquele padrão. E aquilo não me servia, foi legal para a mãe, foi legal para a avó, foi legal para os outros, mas para mim não serve. E a gente toma consciência, aí que a gente pode mudar. Então, quando eu fui pro CLES, eu decidi entrar no CLES, foi quando eu tinha recém falado do pessoal da Febracis. Falei, gente, não vai rolar a Febracis, as nossas visões não estão alinhadas, nosso ritmo não está alinhado, e eu vou fazer qualquer outra coisa da vida. A amizade é a mesma. Recomendo, faça o método CIS, faça a formação, faça tudo. Mas eu não vou continuar no projeto Londrina, porque para mim não faz sentido. Aí eu fiquei o quê? Preciso me conectar, me plugar num outro ecossistema que faça sentido para aquilo que eu acredito. Fui para a Trinca, que é o evento que eles fazem lá maravilhoso. Eu falei, gente, aí eles apresentaram o CLES. Falei, vou plugar aqui. Que aqui faz sentido com o que eu acredito, com o que eu quero viver, com o que eu quero comunicar para o mundo. E entrei no CLES. Esse ambiente traz um novo estímulo. Né? E que traz também novas perspectivas. Traz também novas amizades, novas mesas. Quando que eu consegui trazer o João do iFood para cá? Outro dia eu mandei, acho que foi no grupo da família, alguma coisa assim, ou foi no Instagram, tava lá treinando com o João, que é um bem gordinho, moreninho. Aí a minha sobrinha, do seu 30, falou, cara, João do iFood. Eu nem sabia quem era João do iFood. Porque quem tem bar e restaurante sabe quem é o João do iFood. Eu não sei. Aí ela falou, tá, não sei o que lá, tá. Aí eu fui entender quem que era João do iFood. Falei, cara, que cara extraordinário, a história dele fantástica, tal. Conclusão, fiz podcast com ele, vou trazer ele para Arapongas, para a gente fazer evento aqui, para fazer outras coisas aqui. E da onde que eu ia conseguir plugar com ele e trazer ele para cá? Se não fosse pelo ecossistema, pelo ambiente, pelo meio. Então a gente começa a ter portas abertas, começa a ter acesso, começa a ter visibilidade, começa a ter oportunidades, começa a ter outras coisas que, se eu tivesse dentro da minha caixinha, não ia acontecer. Então, esses estímulos do ambiente a gente tem que buscar. Ninguém vai vir aqui te abduzir e levar para outro canto lá. Você tem que estar buscando, tem que ser intencional, tem que pagar o preço, tem que ser assim, eu falo, tem que escolher onde você quer chegar e pagar o preço do processo. Né? E esse acesso, lógico que tem preço, não é pouco, mas as pessoas lá, qual a chave que viraram, né?
Cada um tem sua jornada, cada um tem sua história. Com certeza, todos viraram muitas chaves. E cada um dentro da sua necessidade de história. Agora, qual a chave que me vira particularmente? Acesso. Me vira também a expansão de visão sobre negócios. Que a gente está no norte do Paraná, gente. A visão aqui é completamente diferente de São Paulo, de Alphaville. Não que seja melhor ou pior, é diferente. Só que a visão de negócio que eles têm lá, eles têm lá. Você vai para Botucatu, já é diferente. Você vai para, sei lá, que tem mais lá perto, lá, cidade interior, é diferente. Então a gente fala, vive na bolha. Todos nós vivemos na nossa bolha. Tem a bolha Alphaville, tem a bolha São Paulo, tem a bolha Arapongas, tem a bolha Curitiba, e tudo é bolha. Né? Mas quando a gente vê algo diferente, poxa, eu posso trazer para cá. A ideia do podcast presencial, posso trazer para cá. A ideia de transmitir o CIDO, posso trazer para cá. Por que não? E a gente vai o quê? Usando o que tem de bom na outra bolha para trazer para nossa bolha. Né? Então, tudo isso é um ambiente que traz para gente ideias. Eu sou uma defensora de viajar para ter ideia. Por isso que o empresário tem que ter liberdade. Quanto mais a gente viaja, mais a gente pega ideia lá fora. Vai para feira, ideia. Vai ver um parque da Disney, ideia. Vai ver o Beto Carreiro, ideia. Você vê outra coisa lá fora, outra comida, ideia. E essas ideias vão o quê? Moldando a sua forma de fazer as coisas. Então a gente tem que andar. A gente tem que rodar. Tem que estar batendo perna para cima e para baixo aí. Porque isso traz ideias. E as ideias melhoram o negócio. Então é isso, Roberto. É trazer intencionalidade no estar presente nos lugares. Foco. Isso muda o jogo. Carol, nossa, foi maravilhoso te acompanhar. Queria ser um mosquitinho para ouvir cada conversa. Bom, eu ia fazer outras perguntas que você acabou respondendo, mas eu vejo uma dificuldade que, conversando também com outras pessoas que é da minha área, você disse que ter a ideia, mas muitas vezes você executar essa ideia que é o difícil, né? O que você aconselha, depois de tudo que você passou, quando você tem uma ideia e realmente, às vezes, pôr ela em prática quando você ou não tem estrutura, ou por questão financeira, mas, sabe, dá o pontapé inicial. Você que já passou por vários processos, assim, quando você tem uma ideia nova, vale a pena? Como iniciar? Eu, particularmente, eu acho que sou a máquina de ter ideia. Mas eu não tenho braço para fazer tudo. Por isso que a gente tem que ter a visão clara. Para ver se a tua ideia conversa com a tua visão. Se não conversar, põe no fundo da gaveta, dá para alguém de presente, faz qualquer coisa, mas não gasta energia com ela. Então, toda ideia tem que ter alinhamento com a visão. Isso vale para dentro da empresa também. Vamos fazer um happy hour dos funcionários. Para quê? Qual que é a visão? Se não tiver liga com a visão, nem perde tempo. Eles vão reclamar no dia seguinte igual. Você pode dar picanha, mignon ou filé de tilápia, eles vão reclamar igual. Então, tanto faz. Mas qual que é a visão? Você quer plugar com que objetivo? Tem que ter plugar com objetivo. Então, a ideia, você tem que selecionar. Se ela é um sim óbvio para a tua visão. Se ela for um sim óbvio para a tua visão, conecta, pluga, faz sentido. Beleza, como é que eu executo? Aí, esse executar, 5W2H. Fala que tem que ter ferramenta? 5W2H. O que, quando, onde, por quê, tarefa, 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 daí a pouco, bum, aconteceu. Isso você pode fazer sozinho ou acompanhado. Acompanhado é mais fácil. E isso aqui não aconteceria hoje se eu tivesse sozinho. Precisou do Fer, da Mirella, do Tadal, da Nath fazendo corre. Quem mais? Gil, faltando Sônia. Precisou de vocês. A Nath entrou em contato com todo mundo confirmando. Entrou em contato convidando. Cara, tem que fazer o rolê. Sozinha não dá. Sozinha eu não consigo. Carol, mas se você não tem estrutura, você não tem dinheiro, faz o que você pode com o que você tem, depois melhora. Mas não fica esperando. É o melhor podcast do mundo? Não, não é, mas é o que eu tenho hoje. Bora fazer o que dá para ser feito. Né? Então, usa o que você tem com o que você tem hoje. Faz o que você pode com o que você tem hoje. Depois você melhora. Livro, tá cheio de revisão. Eu fiz o possível para sair, mas eu vou revisar. A hora que eu abri lá na quarta-feira, eu falei, tem aqui vontade de já passar a caneta. Porque já tem revisão. Mas vou esperar ficar perfeito? Claro que não. Faz, depois melhora. Faz, depois melhora. O iPhone não nasceu 16, ele nasceu 1. E faz, depois melhora. Então, às vezes o medo de errar impede a gente de fazer o que tem que ser feito. Todo mundo vai errar, fica em paz. Na página 2 tem um erro ali. Está escrito capítulo 2. Não, é a introdução ainda. Como é que está escrito o capítulo 2? Depois arruma. Mas eu não vou deixar de fazer.
E se eu não falar, vocês nem iam saber que tem um erro na página 2. Por quê? Só eu sei do erro. E às vezes o erro que eu sei impede de eu levar para o mundo a mensagem que eu tenho que levar. Então, para quem tem medo de executar, perfeccionismo pode estar destruindo teus sonhos. Deixa fluir. Faz, tem que ser feito, depois melhora no caminho. Tá? Solta. Eu sei que você tem grandes coisas para soltar aí. Então solta. Tá? Flui. Mais alguém é perfeccionista, gente? Eu ouvi retorcendo assim algumas... Gente, solta, deixa fluir. Você vai ser criticado de todo jeito. Você vai ser criticado de todo jeito. Se fizer ou se não fizer, vai ser criticado. Se tiver gordo ou tiver magro, vai ser criticado. Nossa, você engordou, hein? Nossa, você tá magro demais, hein? Qual é o meu objetivo? O objetivo é meu. Ninguém tem nada com isso. Segue. Foco no seu e vai. Respondido? Então pega teu papel, tua ideia, vê se está congruente com o objetivo, com a tua visão, o objetivo, sei lá, o 5W2H, execução. E pluga parceiro se fizer sentido. Não queira fazer tudo sozinho, porque isso é pesado. E às vezes você tem uma dúvida, tem uma insegurança, não tem ninguém para te colocar no ecossistema para fazer avançar. Por que o podcast saiu? Porque eu estava no ecossistema. Sozinha, eu não ia ter coragem de fazer. O ecossistema falou, vai que vai dar certo. Vai que eu conheço o estúdio, vai que eu te ajudo, vai que eu te vai que eu gravo com você. Bora. Agora, quando a gente tá sozinho no universo aí, fica difícil. Porque eu não tenho nem gente alinhada com a visão, nem gente comprando a briga, nem gente querendo que eu dê certo. Se eu tô no ambiente errado, você tá louca? Ninguém vai assistir isso aí. E pra quê? E começa aquele monte de caraminhola. Aí a ideia morre no ninho. E às vezes era extraordinário. E você que lida com crianças, com famílias, quantas pessoas será que podem ser impactadas com os seus projetos tendo vida? Entendeu? Então, você tem que olhar mais para a visão do que para o lado. Carol, assim, acredito que você teve muito aprendizado convivendo assim nesse ecossistema, mas eu queria saber o seguinte, entre os membros da Ordem, qual foi o principal aprendizado assim que você teve participando com toda a galera? Pedro, eu vejo que todos lá já deram muito certo na vida, empresarialmente falando. E uma coisa que eu vejo que é poderoso lá é a humildade. Você levanta qualquer ideia e fala, eu quero alguém que me arruma uma Kombi azul. Alguém vai te arrumar uma Kombi azul. Por quê? Porque eles estão ali para ajudar mesmo, é um ajudando o outro. E nisso gera conexão, gera negócio, gera network, gera relacionamento, gera amizade. Então é um ambiente que se ajuda muito. E isso é muito forte lá. Então, só volta a pergunta que o TDH pegou aqui. Qual o aprendizado? Humildade. Não importa o quanto você carrega no bolso. Tem gente lá que, por exemplo, no encontro presencial que teve, foi em março? Em março. Teve gente que, no primeiro dia do encontro presencial, ficou preso no trânsito de São Paulo. No segundo foi de helicóptero. Tranquilo. Galera, tô indo de helicóptero amanhã. Alguém quer ir comigo? Por quê? Porque eu não vou ficar no trânsito. Simples assim. De boa. Aí acaba o encontro, ele pega o helicóptero, vai pro Catarina, que é um aeroporto executivo privado, pega o avião e vai pra Dubai. Sossegado. Mas tá ali conversando com você, ensinando, ajudando, servindo. Cara, o que você precisa? E vamos, te conecto, te plugo. E, cara, humildade. O soberbo é aquele que não tem. Quem tem muito é humilde. Que ele sabe onde ele saiu. Entendeu? Então, essa coisa da humildade, do servir, do compartilhar, é muito genuíno lá. E isso vem de onde? Da liderança. Se você olhar os três, eles são assim. O Flávio, o Caio e o Joel são assim. Pode trombar com eles, pode conversar, pode conectar, pode perguntar. Eles estão ali para ajudar. Eles não estão ali só para ganhar dinheiro. Ganham muito dinheiro, mas não estão ali só para isso. Então, tem um jogo a mais ali que é poderoso pra gente aprender muito, sabe? Não tem aquela retenção de... eu sei, não vou te falar. Eu tenho o contato do... Como é que é? Outro dia pediram lá o contato do agente da Gisele Bündchen. Que eles passam. Passam de boa. E assim, pela humildade. Carol, primeiro, parabéns pelo desafio, tá, pela iniciativa de participar. Eu gostaria de fazer 3 perguntas para você. Qual foi a tua maior entrega, a tua melhor entrega para esse grupo? Tá? Qual que você teve como melhor resultado para você e o que isso te conectou a novos negócios? Você trouxe, um deles é o podcast,
Mas eu gostaria de te ouvir desses esses três pilares aí. O que eu mais trouxe para mim? Isso, o que você entregou pro grupo de melhor, o que teve de melhor resultado e o que isso te conectou a novos negócios. Joia. O que eu entreguei pro grupo? Total disponibilidade e servir. Precisar de mim? Tô aqui. Eu ajudo. Oriento, carrego. Cara, tô aqui. Braço, a mão, o coração, o cérebro, tudo. Tô ali para doar, para entregar. Então, teve situações de coisas mais simples. Eu te dei uma carona. Preciso de uma carona. Preciso escolher um detalhe, uma coisinha. Tô aqui, tô junto. Ou tô cansado. Não, vamos lá. Aguenta mais um pouco, né? Carrega mais um, né? É assim mesmo no começo, a dor muscular e tal. Entrega, né? Então, assim, eu vi que eu fui lá 100% aberta a entregar, disponível a fazer o que tem que ser feito e a me doar dentro do que foi. Sim, precisou de mim? Eu falava, tô aqui, gente. Qualquer ônibus errado, eu tô indo. Com vocês, tô junto. Então, me fiz muito disponível. E o que eu trouxe? A questão do podcast, né, que nasceu lá a ideia, já pluguei com a turma, eles me ajudaram a localizar salas e tal. O livro também foi uma conexão lá. Os 7 quilos a menos também foi conexão lá. Mas principalmente a expansão da mentalidade. Só de estar junto, convivendo ali, conversando, você vai vendo, cara, tem isso, tem aquilo, tem uma série de possibilidades ali. Então essa expansão, assim, dá uma chacoalhada legal, sabe? Então isso, como diz, o cérebro não tem volta, né? Não dá pra desver. Não dá pra desver, porque a gente já viu um monte de coisa lá. Então isso tudo foi o que eu trouxe de bagagem. Mas o que eu ouvi deles, né? A determinação, a coragem. Vou ficar 30 dias longe de casa. Essa determinação, essa constância. Cara, faça chuva, faça sol, tava lá. Combinou no horário, eu tava lá no horário. Esse exemplo de disciplina, de compromisso, de comprometimento, eu ouvi deles. Carol, cara, disciplina, comprometimento. Eu tava lá. Né? Então, eu parei muita coisa para focar naquilo. Porque eu sei que ali teria algo muito importante para mim e para o grupo também. Então, e trago também as oportunidades de trazer outras pessoas para cá, de fazer outros eventos, de trazer realmente pessoas que vão agregar muito para a nossa região. Eu vou perguntar, já que tem aqui um monte de gente que está com você desde o início, eu sou uma das que está desde o início. Qual vai ser a nossa ordem, né? Vai ser a nossa ordem. Era essa? O que vocês querem? Só pedir. Fala o que vocês querem. Dá ideia aí. Dá ideia. Olha lá, ó. Fazer plugar academia, fisioterapia, bike, que mais que a gente vai plugar aqui? Alimentação saudável. Vamos plugar a turma aqui? Quem passou a treinar melhor? Além do Dinei, a Ellen e a Mariela. Mandaram foto da academia pra mim, gente. Vocês estavam treinando, eu vi. Mas a gente pode plugar alguma coisa assim. Por que não? Por que não? Né? Esse ecossistema ajuda muito a construir isso. E quando a gente tem gente alinhada, a tendência é que a gente tenha melhores resultados. Né? Então, só dá ordem pra mim que a gente executa. Dá ideia. Dá ideia, pluga e vambora. Quem toparia? Treininho 7 dias por semana, fit, sem desculpa. Tem a Carlinha lá também, ó, academia já, ó. Bora fazer acontecer, gente. Só aquela coisa, só se ajuda quem quer ser ajudado. E essa é uma coisa que os 12 tinham. Os 12 queriam estar lá. Ninguém foi lá arrastado. Ninguém foi lá obrigado. A gente foi porque a gente queria obedecer a ordem e fazer o que tem que ser feito. E doeu de todas as formas. Física, emocional, espiritualmente, foi todo que a gente que doeu. Mas bora. Fé na missão e vambora. Deu certo. Foi muito bom. E uma coisa que todos tinham em comum é a espiritualidade elevada. Isso foi muito bom. Foi muito bom. Então a gente falava muito de Deus, a gente, sabe, se conectava, agradecia e tinha muito essa conexão, porque a gente via que tinha algo maior ali unindo os 12. Eu falei para os 12 discípulos ali, né? E tudo foi muito forte nesse aspecto. A gente se conectou muito, né? Uma espiritualidade realmente diferenciada. Eles vão até fazer um culto de ação de graças no final do mês, para reconectar a turma lá e fazer esse reencontro. Beleza?
Então encerramos aqui esse podcast presencial. Cadê o barulho do pessoal de Arapongas? Corta lá, Fer!